Oi. Meu nome é Tiago. Tenho 23 anos e um Gol 98 que já devia estar aposentado. Mas é com ele que eu carrego minhas ferramentas de jardinagem, um soprador barulhento, uma tesoura que às vezes emperra, e um cortador de grama que eu herdei do meu tio. Não é muita coisa, mas é o suficiente para tentar fazer meu nome nessa cidade onde quase ninguém dá bola para quem vem de onde eu vim. Naquela quinta-feira, eu só queria cortar o mato alto. Um cliente antigo tinha indicado meu serviço para uma senhora do Morumbi. Na real, nem era um Morumbi de verdade, mas um bairro ali perto, cheio de casas com portões que parecem de novela e muros cobertos por trepadeiras que valem mais que meu carro. Estacionei na frente da casa número 172. Um portão preto, alto, com interfone de última geração. Apertei o botão e esperei. Quando a voz dela soou pelo alto-falante, já deu para sentir que era alguém diferente. Tiago. Pode entrar, por favor. O portão se abriu devagar, automático, sem esforço. E foi então que eu vi. Aquela mulher abriu a porta da frente como quem estava prestes a mudar a minha vida, e eu só queria cortar o mato alto. Helena. Ela mesma se apresentou enquanto caminhava pelo jardim. Tinha uns 39 anos, mas a presença dela parecia de alguém que já tinha vivido 2 vidas. Elegante, cabelo castanho preso com um prendedor dourado, camisa branca impecável mesmo em meio ao sol das 11. Me deu um leve sorriso e estendeu a mão. Gosto de pontualidade. O jardim está te esperando, disse, como quem testava a minha reação. Pode deixar comigo. Vou dar um trato aqui. Ela assentiu e voltou para dentro da casa. Eu fiquei ali, meio parado, olhando ao redor. Era como entrar num mundo paralelo, vasos de cerâmica italiana, samambaias penduradas com cuidado, uma jabuticabeira ao fundo e uma horta discreta, que me deixou surpreso. Eu já tinha feito jardins em muito lugar, mas nunca em um tão calmo. Liguei o cortador e comecei o serviço. Mas alguma coisa em mim não queria fazer só o básico. Ajustei a altura da lâmina para deixar o corte mais preciso, alinhei os canteiros com o pé, varri folhas que não tinham nem incomodado. Pude até notar um canto da cerca viva um pouco torto, e corrigi, mesmo sem ela pedir. Lá pelas 2 da tarde, eu já estava no último canteiro quando ouvi a voz dela de novo, agora mais próxima. Você costuma cuidar dos jardins assim? Como se fossem seus. Sorri, meio sem saber o que dizer. Costumo tratar bem tudo que me paga, né? Brinquei. Ela deu uma risadinha leve, mas não respondeu de imediato. Olhou ao redor, cruzou os braços e disse, com um olhar firme. Gosto de quem faz mais do que é pago para fazer. Fiquei com essa frase na cabeça o resto do dia. Quando entrei no carro para ir embora, olhei pelo retrovisor e vi ela na varanda, tomando um café. Como se tivesse certeza de que eu voltaria. E ali, sem entender direito, eu já sabia, aquele corte de grama era só o começo. Na semana seguinte, eu já estava na frente da casa da Helena de novo. Dessa vez, ela me ligou dizendo que as cercas vivas precisavam ser podadas. Quando cheguei lá, notei que estavam praticamente do mesmo jeito de antes, retinhas, sem um galho fora do lugar. Acho que cresceram um pouco, ela disse, quase sorrindo, enquanto me guiava até o jardim. Ou talvez eu só tenha gostado da sua visita. Não soube o que responder. Apenas dei um leve aceno com a cabeça e fui pegar minhas ferramentas. Era uma tarde quente de sexta-feira. O som das lâminas cortando os galhos se misturava ao barulho dos passarinhos que vinham beber na fonte do canto do quintal. E, vez ou outra, eu a via pela janela da cozinha, mexendo em panelas, com o cabelo solto dessa vez, e um vestido leve que dançava com a brisa. Demorei mais do que devia para terminar. Fui caprichando com calma, ajustando cada ângulo, raspando folhas secas do chão, só para esticar um pouco o tempo ali. Quando terminei, o céu já tinha começado a mudar de cor. Terminei, Dona Helena, falei, enquanto enrolava o fio do aparador. Ela apareceu na varanda com uma expressão suave e uma taça de vinho na mão. Fica um pouco, Tiago. Tá tarde para você pegar estrada agora. Eu fiz uma massa, tem mais que o suficiente. Não quero incomodar. Não incomoda. Eu gosto de mesa cheia, mesmo que seja só por uma noite. Sentei meio sem jeito, ainda com a camisa suada, tentando ajeitar o cabelo com as mãos. Ela colocou um prato na minha frente, cheiroso, fumegante, com molho caseiro e folhas de manjericão colhidas ali mesmo. Tá bom demais, falei com a boca cheia, depois de uns minutos em silêncio. Você sempre quis trabalhar com isso? Jardinagem. Não. Eu queria ser jogador de futebol. Mas parei na base. Aí fui ajudando meu tio nas roças, aprendi a mexer com terra, poda, essas coisas. Um dia vi que podia virar serviço. E cá estou.
Ela ouviu com atenção, mexendo devagar na massa com o garfo. Depois, perguntou sobre minha família, onde eu morava, se estudava. Falei que morava com minha mãe e minha irmã mais nova, que estava tentando terminar o ensino médio à noite. Quando contei do Gol 98, ela deu uma risada sincera. Eu tive um igual, só que vermelho, disse. Foi meu primeiro carro. Tinha até nome, Rubinho. Conversamos por mais de 1 hora. Ela era curiosa sem ser invasiva, e cada frase vinha com aquele jeito de quem já viveu bastante, mas ainda se permite surpreender. Quando levantei para ir embora, ela não fez esforço para me convencer a ficar mais. Apenas caminhou até o portão comigo e segurou a maçaneta por um instante antes de abrir. Volte sempre, Tiago. O jeito que ela disse meu nome, como se tivesse peso, cuidado. E o olhar dela naquele instante. Não era de quem acabava de agradecer um bom serviço. Era de quem começava a esperar por algo mais. No caminho de volta, com o rádio baixo e o motor velho rangendo, repassei cada palavra da conversa. Tinha algo ali. Não sabia o quê, mas sabia que queria descobrir. E naquele bairro onde tudo parecia tão distante do meu mundo, uma mesa posta e uma pergunta simples: você comeu? Foram o suficiente para plantar uma semente. Depois daquele jantar, as coisas mudaram de um jeito que nem eu percebi na hora. Começou com uma mensagem dela numa segunda-feira. Tiago, você poderia vir ver a horta. Acho que alguma praga atacou as folhas. Cheguei lá no dia seguinte. As folhas estavam perfeitas. Nenhuma praga, nenhum sinal estranho. Mas ela me recebeu com um café passado na hora, 2 pães de queijo quentinhos e um sorriso que já não era só de cliente satisfeita. Acho que a praga foi embora sozinha, disse, se sentando na cadeira do quintal, como se me esperasse há dias. A gente passou a repetir esse ritual, quase sem combinar. Eu ia, ela inventava um motivo qualquer, uma planta que parecia meio caída, um galho torto, uma ideia de replantar o canteiro das ervas. Eu fingia acreditar na urgência e levava minhas ferramentas. Ficávamos horas conversando. No início, sobre o jardim. Depois, sobre música, comidas, bairros da cidade. Helena gostava de viajar, mostrava fotos antigas no tablet, ela em Trancoso, em Paris, em uma pousada no interior de Minas. Eu ouvia tudo com atenção, rindo das histórias e, às vezes, esquecendo que estava ali a trabalho. Teve um dia em que ela me esperava com 2 copos de limonada e uma cadeira a mais, já posicionada ao lado da dela, na sombra da jabuticabeira. Achei que hoje o calor ia pegar pesado, disse. Senta aqui um pouco antes de começar. O jardim não vai fugir. Eu sentei. E ela me perguntou como andava minha irmã, se minha mãe estava bem, se eu já tinha conseguido resolver a pendência com o banco. Eu nem lembrava de ter comentado aquilo tudo. Mas ela lembrava. De cada detalhe. Com o tempo, os serviços ficaram menores, quase simbólicos. Eu cortava uma folha aqui, ajustava um vaso ali, e passava mais tempo com ela do que com o aparador de grama. Às vezes, ela saía para resolver algo, e me deixava cuidando da casa como se fosse meu quintal. Uma confiança silenciosa. Num sábado, ela me chamou para ajudar a trocar a posição dos vasos grandes da varanda. Era um trabalho pesado, então fui preparado. Quando cheguei, ela estava de tênis, calça de jeans e luvas de jardinagem. Hoje eu vou pôr a mão na terra também, disse, mostrando as unhas limpas com orgulho. Passamos a manhã carregando vasos, rindo dos tropeços, tentando alinhar os canteiros. Quando terminamos, ela se sentou no degrau da varanda, suada, sorrindo. Você sabia que o primeiro jardim da história era considerado um espaço de cura? Não sabia. Mas faz sentido. A senhora parece mais leve hoje. E você pode parar com esse, senhora, viu? Aqui no meu jardim, não tem esse protocolo. Helena era assim. Misturava sabedoria com leveza. E eu, sem perceber, fui-me deixando ficar. Mais do que devia. Talvez. Mas naquele jardim, entre vasos e histórias, entre cafés e conversas, alguma coisa ia florescendo. Sem nome, sem pressa, mas crescendo. Como semente em terra boa. E mesmo sem entender direito o que aquilo tudo significava, eu já sabia que ela não me chamava só pelo serviço. E eu, já não ia só para trabalhar. Eu tinha acabado de varrer o quintal quando Helena apareceu na porta com 2 xícaras de café. Era fim de tarde, o céu laranja por trás das árvores do bairro, e o cheiro da flor de dama da noite começava a invadir o ar. A casa estava silenciosa, só se ouvia o barulho do vento mexendo as folhas. Senta aqui um pouco, Tiago. Sentei. O banco de madeira da varanda já era quase meu também. Você tem feito um trabalho excelente. Sério.
Mas me diz uma coisa, ela olhou de lado, segurando a xícara com as duas mãos. Já pensou em crescer de verdade com isso? Fazer o negócio virar algo maior? Fiquei quieto por alguns segundos. Já tinha pensado, sim. Em comprar ferramentas novas, montar uma equipe, fazer uniforme, mas tudo isso parecia distante. Quando você vem de onde eu vim, sonhar grande às vezes parece perder tempo. Já pensei, mas aí lembro das contas, da gasolina, do aperto que é todo mês. E deixo para lá. Ela sorriu com delicadeza. Eu gosto de gente que faz mais do que é pago para fazer, lembra? Assenti com a cabeça, sem saber onde aquilo ia dar. Eu quero te ajudar. De verdade. Te oferecer um empurrão. Um investimento. Helena, comecei, meio sem jeito, eu agradeço, de coração, mas... Não é caridade, Tiago. É investimento. Você vai pagar de volta. Com trabalho, com organização, com resultado. Eu só vou adiantar o tempo. E, de quebra, me sentir parte de algo bonito. Fiquei olhando para o fundo da xícara. Parte de mim queria dizer sim na hora. Outra parte se encolhia com orgulho, medo de parecer aproveitador, dependente. Eu não quero que você ache que estou aqui por isso. Eu sei que não está. E é justamente por isso que eu quero ajudar. Porque você merece mais. Porque você tem talento. Porque eu acredito em você, ela disse, olhando nos meus olhos de um jeito firme, sem pena, sem dó. Só certeza. Na semana seguinte, voltamos a conversar. Ela preparou um contrato simples, digitado e impresso na mesinha do home office. Nada de cláusulas malucas ou letra miúda. Era direto, ela investiria num valor suficiente para a compra de novos equipamentos, organização de uma identidade visual, uniformes e divulgação. Eu me comprometeria a devolver com uma porcentagem dos lucros ao longo de 2 anos. Assinei com a mão um pouco trêmula. Ela me entregou uma pasta com o documento e sorriu. Agora é com você. Naquele mesmo dia, fui até uma loja de ferramentas na Vila Mariana. Comprei um aparador novo, um soprador potente, um conjunto completo de jardinagem profissional. Saí de lá com tudo organizado no porta-malas e uma sensação estranha, pela primeira vez, senti que aquilo ali era mais que um bico. Era meu trabalho. Meu futuro. No domingo, mandei fazer os uniformes com o nome da empresa que eu tinha inventado numa madrugada qualquer, Verdejante Serviços. Simples, mas cheio de significado. Voltei na casa dela para agradecer. Mas antes mesmo de dizer qualquer coisa, ela me interrompeu. Eu não quero agradecimento. Quero ver você voar. Ela sabia exatamente o que dizer. Sem discursos, sem romantismo exagerado. Apenas aquela confiança silenciosa, que não exige, só oferece. E ali, no meio do quintal que eu tinha visto 1000 vezes, percebi, não era só um empurrão. Era uma aposta. E eu faria de tudo para não decepcionar. 2 meses depois de assinar o contrato com Helena, minha rotina já era outra. Acordava cedo, organizava a agenda de atendimentos no WhatsApp Business, respondia orçamentos, anotava endereços num caderninho e conferia se o uniforme, agora verde com detalhes em amarelo, estava limpo e passado. O velho Gol 98 já não fazia parte da paisagem. No lugar dele, um Onix branco seminovo, comprado com a primeira parte do investimento. Na primeira vez que estacionei na casa da Helena com o carro novo, ela apareceu na sacada antes mesmo de eu descer. Achei que fosse algum vizinho novo, disse, sorrindo, com um olhar de aprovação. Tá bonito, hein? A senhora tem parte nisso, né? Já falei que aqui ninguém é senhora, retrucou, divertida. Mas o sorriso dela naquele dia era diferente. Tinha orgulho, tinha alegria, mas também algo mais sutil. Como se ela visse não só o carro, mas a transformação. Montei uma pequena equipe. Contratei um ajudante, o Lucas, rapaz de 19 anos que conheci na padaria do bairro onde moro. Ele nunca tinha mexido com jardinagem, mas tinha vontade. Enxerguei nele o mesmo brilho que, talvez, Helena tenha visto em mim. Se aprender a escutar as plantas, já está no caminho certo, eu disse a ele no primeiro dia. As indicações de Helena abriram as portas de outros quintais do bairro. Em poucos meses, já atendíamos 3 ruas diferentes da região, cuidando de jardins que antes pareciam inalcançáveis. A clientela crescia, os elogios também. E cada elogio era uma semente que me fazia seguir adiante. Mas nem todo mundo via isso com bons olhos. Um dia, enquanto saía de uma casa onde tínhamos podado uma cerca viva, vi 2 homens mais velhos, vizinhos, cochichando na calçada. Um deles olhou direto para mim e murmurou algo como: antigamente só entrava jardineiro aqui com firma conhecida. Sorri e continuei andando.
A gente aprende a reconhecer o som da inveja. É como folha seca, faz barulho, mas não tem raiz. Helena acompanhava tudo de perto. Às vezes me chamava para tomar café e perguntava sobre os novos clientes, sobre Lucas, sobre os planos futuros. Outras vezes, só me esperava no quintal com 2 copos de suco e aquele silêncio confortável que não exige conversa. A gente se falava com mais frequência, por mensagens, áudios curtos. Mas ainda era tudo muito sutil. Ela nunca invadiu o meu espaço, nunca fez insinuações. Mas o olhar dela, o jeito como me escutava, a pausa antes de dizer meu nome, tudo isso dizia algo. Um dia, Lucas percebeu que eu sorria sozinho enquanto digitava no celular. É cliente ou cliente especial? Ele brincou. Fingi não entender, mas por dentro, eu já sabia, ela era especial. E cada vez mais, a casa dela não era só ponto de atendimento. Era ponto de retorno. Lugar de calma. Entre folhas cortadas, vasos organizados e silêncios partilhados, nossa relação seguia crescendo. Ainda discreta, ainda sem nome. Mas com raízes cada vez mais profundas. E eu, agora com o uniforme, equipe e o novo carro, começava a entender que aquela mulher não tinha só me ajudado a montar um negócio. Ela tinha me ajudado a me ver com outros olhos. O outono chegou em São Paulo como quem pede licença. Os dias ficaram mais curtos, o vento mais gelado. As árvores da rua onde ficava a casa da Helena começaram a soltar folhas como se despedissem devagar. E eu, toda semana, varria aquele quintal como quem tenta segurar o tempo. A relação com Helena já tinha deixado de ser só profissional fazia tempo, mesmo que a gente não tivesse colocado nenhuma palavra em cima disso. Era nos silêncios que tudo morava. Nos gestos. No café passado antes mesmo de eu chegar. No cobertor deixado dobrado no encosto da varanda. Na forma como ela dizia, se cuida, quando eu ia embora, como se quisesse que eu ficasse mais um pouco. Numa tarde de quinta, fui até lá para fazer uma limpeza nos vasos do corredor lateral. Nem precisava. Mas ela tinha mandado uma mensagem dizendo que os gerânios estavam tristes, e só por isso, já era motivo suficiente. Trabalhei devagar, enrolando sem pressa. Helena estava dentro de casa, organizando algumas caixas de livros. A cada pouco, ela aparecia com um comentário leve, um chá quente, ou só para ficar perto. Conversamos sobre as mudanças do clima, sobre como as estações influenciam até no humor da cidade. Eu contei que, quando era pequeno, achava que as folhas caíam porque estavam cansadas. Talvez a gente também precise cair às vezes para se renovar, ela disse, olhando para a jabuticabeira com um ar distante. No fim do serviço, ela me chamou para sentar na varanda. Já era quase noite, e o céu tinha virado um azul escuro pontilhado de laranja. Vai um vinho. Aceitei. Um copo só. Helena trouxe a garrafa e 2 taças, mas não acendeu as luzes da varanda. Ficamos ali, no escuro aconchegante, ouvindo o som distante da cidade e o canto noturno de um passarinho perdido. Ela se recostou na poltrona de vime e puxou uma manta para as pernas. Você sabe que eu passo muito tempo sozinha, né? Assenti, sem saber se ela queria desabafar ou só pensar em voz alta. Às vezes, acho que acostumei demais com isso. A casa inteira responde só a mim. As plantas, os móveis, os horários, tudo gira em torno do meu silêncio. Havia uma melancolia contida na voz dela. Não tristeza, exatamente. Mas uma verdade dita sem peso. E mesmo com tudo que tenho, falta alguma coisa. Fiquei quieto. Olhei para ela, depois para o jardim. Senti que aquele momento pedia mais escuta do que fala. Nossos olhares se cruzaram por mais tempo que o habitual. Ela não desviou. Nem eu. O toque foi leve. Primeiro os dedos, depois o dorso das mãos. Um gesto tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão definitivo. Ela deixou a mão ali, sem apertar, sem forçar. Apenas presente. Obrigada por ficar hoje, ela sussurrou. Eu sempre fico um pouco mais do que deveria, respondi, sem pensar. A tensão pairou no ar, mas não era incomoda. Era densa. Quase bonita. Nos despedimos sem beijo. Ela apenas tocou meu braço com delicadeza e disse, até logo, como quem pede cuidado. Entrei no carro com o peito cheio e a cabeça leve. Naquela noite, demorei a dormir. E pela primeira vez, não pensei no jardim, nem nos serviços da semana. Pensei nela. No cheiro do vinho, no som da voz, no calor da mão sobre a minha. E entendi, já não era só o jardim que eu cuidava. Era dela. E, talvez, de mim também. Nos dias que seguiram aquela noite silenciosa na varanda, alguma coisa mudou, mas sem alarde.
Helena e eu continuamos nossos rituais, cafés, serviços pontuais, conversas sob a sombra da jabuticabeira. Só que agora havia um entendimento não dito entre nós, uma respiração diferente quando os olhares se cruzavam por tempo demais. Um domingo à tarde, ela me chamou para olhar uma ideia de paisagismo que tinha tido. Cheguei com o meu bloco de anotações, mas era só um pretexto. O jardim estava como sempre, impecável. Mas o que ela queria mesmo era me mostrar um esboço, rabiscado à mão, de um projeto pequeno, charmoso, que ela dizia ser para quando decidirmos montar a sede da Verdejando. Decidirmos? Perguntei, com um sorriso contido. Claro. Você não acha que eu ia só investir e assistir de longe, né? Brinquei, desconversei, mas por dentro sentia um orgulho difícil de explicar. Helena não apenas acreditava no meu trabalho, ela se via dentro dele. Ficamos sentados lado a lado, com o projeto entre nós. Em determinado momento, ela virou o rosto, bem devagar. E me olhou de um jeito que dispensava qualquer palavra. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você sente, quando está aqui? Demorei para responder. Talvez porque não houvesse uma resposta simples. Sinto que pertenço. Ela fechou os olhos por um segundo, como quem guarda uma emoção inteira numa piscada. E então, sem ensaio, sem aviso, me beijou. Não foi um beijo apressado, nem tomado por impulso. Foi calmo, cheio de intenção. Como se ela já tivesse imaginado aquilo muitas vezes, e finalmente tivesse escolhido o momento certo. Eu respondi com tudo o que havia segurado até ali, o carinho, o desejo contido, a admiração que crescia desde o primeiro volte sempre. Depois, ficamos em silêncio por um tempo. Ela encostou a cabeça no meu ombro, e ali ficamos, respirando juntos, como duas folhas caídas que haviam decidido não se afastar com o vento. Nos dias seguintes, não falamos muito sobre o beijo. Mas ele estava ali, em tudo. No jeito como ela abria o portão antes mesmo de eu tocar a campainha. No café já servido na varanda, no toque de leve no meu braço quando passava por mim. Começamos a viver pequenos momentos a sós. Tardes que terminavam com risadas baixas e olhares demorados. Ela, com sua maturidade, me deixava à vontade. Nunca exigiu nome, rótulo ou explicação. Apenas presença. E eu, mesmo com o coração acelerado, sentia paz. Mas junto com a alegria, veio um conflito. Uma noite, enquanto voltava para casa dirigindo em silêncio, a dúvida me atravessou, e se ela achasse que eu estava ali só por gratidão? Que aquele carinho todo fosse mal interpretado? No dia seguinte, fui direto ao ponto. Helena, você nunca pensou que eu pudesse estar aqui por causa de tudo que você me ofereceu? Ela me olhou com firmeza. E um leve sorriso de canto. Tiago, se você estivesse aqui só por isso, não teria hesitado quando ofereci ajuda. Não teria ficado depois de cada serviço. E, acima de tudo, não me olharia como olha. Suspirei. Ela enxergava além das minhas palavras. Eu gosto de você. Não como quem deve algo. Mas como quem encontrou algo raro, completei. Ela se aproximou e segurou minha mão com leveza. Então fica. Mas só se for de verdade. Naquela noite, ficamos juntos. Não foi sobre desejo. Foi sobre entrega. Sobre confiança. A casa silenciosa, o lençol macio, a luz suave do abajur. Tudo conspirava para um momento que não precisava de pressa. Dormimos entre conversas sussurradas e toques cuidadosos, como quem sabe que está pisando em terreno fértil. E ali, entre raízes invisíveis e sentimentos que floresciam sem alarde, entendi, a gente não escolhe quando um vínculo se aprofunda. Ele simplesmente cresce. Depois daquela noite, tudo entre mim e Helena mudou, e ao mesmo tempo, quase nada mudou. Ainda nos falávamos com o mesmo cuidado. Eu continuava indo à casa dela, agora com mais frequência, mas sem nenhuma cena de romance cinematográfico. Era tudo sutil, discreto, silenciosamente profundo. A gente sabia o que tinha entre nós. E isso bastava. Combinamos, sem precisar dizer, que seria melhor manter em sigilo. Não por vergonha, nem por medo. Mas por proteção. Nosso mundo era feito de delicadezas, e delicadezas não suportam o peso dos olhares curiosos. Eu continuava trabalhando, crescendo com a Verdejando, e ela, aos poucos, retomava projetos antigos. Helena voltou a desenhar jardins. Usava uma prancheta que ficava guardada há anos. Dizia que minha energia tinha reativado nela algo que andava adormecido. Um dia, me mostrou um esboço novo, assinado com letra cursiva no canto inferior. Esse é para a gente, disse, com um brilho nos olhos. Era o projeto da futura sede da Verdejando. Um espaço pequeno, com uma salinha de atendimento,
depósito organizado, e um jardim externo assinado por ela. Quando olhei aquele papel, senti uma mistura de orgulho, nervosismo e pertencimento. Paralelamente, comecei a receber convites de escolas públicas da região para contar minha história. Um dos diretores era pai de uma cliente satisfeita, que achou interessante um jovem da periferia conseguir crescer com tão pouco e tanto esforço. Fala para os moleques que dá para chegar lá, ele disse, ao me entregar o microfone numa escola em Campo Limpo. Fui. Falei. Mostrei fotos do Gol 98, das primeiras ferramentas, do uniforme. E percebi, naquelas dezenas de olhares atentos, que eu já era mais do que um jardineiro. Era um exemplo. Helena foi assistir a uma dessas palestras. Sentou discretamente na última fileira e, no final, veio até mim com os olhos marejados. É isso que você faz, Tiago. Planta fé onde não tem mais semente. Na volta, ficamos em silêncio no carro. Só o som do motor e a cidade passando devagar pela janela. Ao chegar na casa dela, não precisei dizer que ia ficar. Ela já tinha deixado a luz da varanda acesa. O portão, entreaberto. Era noite fria, mas o quarto estava aquecido. Dormimos juntos como nos outros dias, sem pressa, sem roteiro. Havia um carinho novo nos gestos, uma intimidade que dispensava palavras. Às vezes, bastava um toque no braço, um olhar antes de dormir, para confirmar que estávamos no mesmo compasso. Nos fins de semana, começamos a cuidar juntos do jardim dela. Era simbólico, mas verdadeiro. Eu regava as plantas, ajeitava os vasos, e ela desenhava novas composições. Ríamos, trocávamos ideias, e às vezes só dividíamos o silêncio. O tempo parecia respeitar a gente. Um domingo, enquanto eu terminava de regar o canteiro de lavandas, ela saiu da cozinha com 2 copos de suco. Sentou no degrau da varanda e me chamou com um aceno. Vem. Descansa um pouco. Sentei ao lado dela, ainda com os dedos sujos de terra. Ela pegou minha mão e passou o polegar sobre a pele marcada. Engraçado como tudo começou com um corte de grama, murmurou. E virou raiz. Ela sorriu. E naquele instante, sem nenhuma grandiosidade, entendi que a gente tinha chegado onde precisava. A última cena da minha memória, daquele dia, é simples, eu com a mangueira na mão, molhando as plantas devagar, enquanto ela observava da varanda, com a cabeça encostada no batente da porta, olhos fechados, sorriso leve. Não era mais o funcionário que regava o jardim. Era o homem que fazia parte da casa. Da vida. Dela. Bye bye.